Senhor presidente, o nosso querido deputado Carlos Macedo, com quem eu tenho a honra de fazer parte do mesmo partido, os nobres deputados presentes, Iraildo Campos, doutor Julianelli, o Bruno, o nosso querido... Eu olho para ele, ele me faz rir numa hora tão séria. Senhoras e senhores, os nossos queridos telespectadores da TV Alerj, o que me traz essa tribuna é um assunto, um tema que já foi até dito aqui por dois deputados que me antecederam, né, que é a questão da posse dos novos conselheiros tutelares do município do Rio de Janeiro. Graças a Deus, falo com muita alegria, graças a Deus, que de fato as eleições aconteceram e hoje podemos ali presenciar e participar na mesa da posse desses novos conselheiros tutelares para o município do Rio. E torcemos para que os próximos pleitos tenham a transparência, a divulgação e o empenho do poder público para que a população tenha conhecimento de um ator tão importante quanto que é o conselheiro tutelar, ter uma eleição digna, uma eleição transparente e que eles possam sofrer menos do que o que eles sofreram nessa última eleição aqui no município do Rio, senhor presidente, que foi uma série de sessão de tortura e de desgastes para eles. Mas, enfim, deu certo, aconteceu, a presidência do CMDCA do município foi trocada, a Deise se empenhou junto com a equipe dela e realizou as eleições com transparência, lisura, e foi um sucesso. E graças a Deus hoje eles tomaram posse. E eu quero aqui, na minha fala, parabenizar a todos esses guerreiros que se mantiveram firmes até o fim, que não desistiram e que disputaram o seu pleito, que hoje estão eleitos pelo voto da população, escolhidos para defender as nossas crianças e adolescentes, escolhido, deputado Iraildo Campos, para garantir direitos às nossas crianças e adolescentes. E quando a gente fala de garantias de direitos, não dá para deixar de citar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ainda hoje, na nossa sociedade, é lembrado como se fosse o Código de Menores. Quando a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda na mente de algumas pessoas, ela remete unicamente aos adolescentes que estão em conflito com a lei. E o ECA é um sistema aberto de garantia de direitos, não simplesmente para os adolescentes em problemáticas com a lei, mas também a garantia de direitos básicos para toda e qualquer criança, independente do seu nível social. E isso nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão de direitos que foram adquiridos com luta, com empenho, como a nossa democracia. E o Estatuto da Criança veio para isso. Nós estamos aí comemorando, já comemoramos o ano passado 25 anos, e a lei tão bela, tão bonita, tão perfeita, ainda não conseguiu o mínimo da sua aplicação. Então, nós temos que lutar por essa garantia de direitos, e isso inclui os conselheiros tutelares, isso inclui os conselhos tutelares, que hoje têm a permissão, através do ECA, da municipalização, onde o Poder Executivo Municipal pode trabalhar e se empenhar para cumprir as normativas. Então, nós não podemos deixar que os conselheiros trabalhem e permitir, nobres deputados, que os conselheiros trabalhem em lugares sem condição mínima de atendimento para criança e adolescente. Nós não podemos permitir que esses atores tão importantes que trabalham junto à sociedade, junto às crianças, garantindo os seus direitos, não tenham a dignidade de poder prestar um serviço de qualidade. Então, quero aqui parabenizá-los e dizer para eles, a luta de vocês na eleição só foi um teste para o que vocês têm a enfrentar pela frente na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Sejam bem-vindos, que vocês possam desempenhar um papel com excelência, com afinco, com dedicação. E ainda, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar, quando se fala de criança, adolescente, garantias de direito, saúde, educação, moradia.
dignidade da pessoa humana. E as nossas crianças no nosso país, não vou dizer só Rio de Janeiro, no nosso país, não tem nenhum desses direitos garantidos. Todo início de ano letivo é a mesma problemática, falta vaga nas escolas, falta vaga nas creches. E nós temos vivido, deputado Iranildo, com essas dificuldades dia a dia, uma parte para o nobre companheiro. Tocando nesse assunto de que educação, saúde, eu estava ouvindo o nobre deputado Paulo Ramos, e a gente fica um pouco entristecido e envergonhado com o que estamos vendo acontecendo no nosso país. Uma briga de cachorro grande. Ministros, deputados federais, presidentes, ex-presidentes, presidente da Câmara Federal, mas ninguém está preocupado com as crianças, com o futuro, com a educação, com a saúde. Muito bem dito pela deputada, o carinho que nós temos que ter com o futuro do nosso país. Mas o que estamos vendo hoje é a ganância, é a roubalheira, é cada um preocupado com o seu próprio umbigo. Eu e meu cavalo comendo, o resto que se dane. A justiça do nosso país não é para o mais fraco. Infelizmente, a justiça do nosso país é para aqueles que vão mandar mais. A briga lá em cima é de quem tem mais poder, quem pode roubar mais ou não. O que estamos vendo hoje é o enriquecimento ilícito. E ninguém está preocupado. Eu não ouço ninguém dizer que é inocente. Eu ouço eles dizerem um para o outro que o outro roubou mais do que ele. O presidente da Câmara disse que não tem conta no exterior, e tem. Mas o enriquecimento dele, do Eduardo Cunha, não é lá só da Lava Jato, não. Volte aqui, na SEDAI. Caso as pessoas do meu estado não tenham recordação, nem memória, eu tenho. Pede os ministros, os juízes, Ministério Público, para investigar aqui pertinho. Investiga a SEDAI, Furnas. Olha lá, e nós vamos saber de onde que saiu o começo de tanta riqueza, de tanto dinheiro. Depois ele saiu daqui, fortalecido, com a destruição do estado do Rio de Janeiro, e foi para Brasília, destruir também a Petrobras. E junto com ele toda a raça do PT. E agora junto com o PT, também o nosso poder judiciário. Que só quem vai para a cadeia é o infeliz do pobre coitado que mora nas comunidades carentes. Porque na verdade, o que nós estamos vendo acontecendo em nossos hospitais diariamente, eles teriam que ter tomado conta lá. E essa turma de ladrões não estariam no poder. Obrigado pela parte. Obrigada, nobre colega. Como eu falava, nós sabemos, eu acho que eu não preciso nem ler aqui, o artigo 227, que todos nós conhecemos, mas talvez alguns telespectadores não saibam, que é bem claro, eu não estou nem citando o ECA, presidente, estou citando a Constituição Federal, a Carta Magna do país. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Ao respeito, absoluta prioridade. Que respeito? Quando a gente abre as páginas dos jornais, o que a gente vê é a notícia aqui. Um grupo de alunos ocupa na tarde do dia 21, Colégio Estadual, Prefeito Mendes Moraes, na Ilha do Governador. Os estudantes pedem melhorias na escola, apoia a greve dos professores da rede estadual e são contra os cortes anunciados pelo governo. Cortes na educação. Prioridade educação. Prioridade saúde. E se a gente for ler mais recortes de jornais, eu vou perder aqui o tempo, meu
tempo regimental todo, citando, e vou tomar o tempo dos meus colegas. Então, eu gostaria aqui de trazer a reflexão de todos, bem colocou o nobre deputado Marcos Abraão. Marcelo Abraão, Marcos Abraão, eu sempre troco seu nome, me perdoe, que ao invés de ficar nessa briga louca que a gente está vendo, vamos nos preocupar mais com as nossas crianças, vamos ter políticas públicas permanentes que garantam esses direitos básicos. A ausência do poder público causa esse caos, falta de escola, falta de tantas coisas. E as nossas crianças sempre são deixadas de lado. Os adolescentes só são lembrados quando comete atos infracionários nas ruas. É só quando comete atos infracionários eles são lembrados. Quando incomoda. E nós queremos é que eles deixem de incomodar, mas só deixarão de incomodar e só deixarão de bater carteira e cometer atos infracionários quando tiverem seus direitos prioritários adquiridos na legislação, que é saúde, educação. A maioria desses meninos, deputado Julianelli, nem tem um ensino fundamental. Eu não estou aqui defendendo atos infracionários, não. Muito pelo contrário, eu quero impedi-los. Eu quero que eles acabem. E nós só iremos acabar com isso quando começarmos a pensar nos direitos básicos de criança e adolescente. Quando nós pensarmos a escola em tempo integral, quando nos preocuparmos com esses temas, eu não vejo ninguém ir para as ruas gritar por direitos básicos das nossas crianças. E isso me irrita profundamente. Isso me incomoda. Como que podemos ter uma pátria educadora? Como que teremos um Brasil que a gente sonha se não sabemos cuidar das nossas crianças? Temos que lembrar que nenhum cidadão nasce adulto, nobre presidente. Todo cidadão, antes de se tornar adulto e cidadão participante da sociedade, ele é criança. E se a gente não cuidar dessas crianças, não podemos ficar cobrando cidadãos da forma que a gente quer. Então, temos que priorizar os direitos básicos das nossas crianças, sim, porque o caos que nós estamos vendo aí, que futuro nós queremos deixar? Qual o legado que nós queremos deixar para as nossas crianças? Priorizar direito de criança e adolescente é se preocupar com o futuro da nação. Priorizar direitos básicos às crianças e adolescentes é se preocupar com as futuras gerações. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Vamos gritar, vamos levantar a nossa voz também e lembrar, friso mais uma vez, que antes de sermos adultos, fomos crianças um dia. E para chegarmos até aqui, precisamos que alguém tivesse lutado por nós. E hoje, se não estivermos preocupados com as nossas crianças, vamos continuar enxugando o gelo como temos enxugado. Vamos continuar administrando problemas sociais, demandas da sociedade. Então, eu chamo a atenção a todos os nobres colegas e a todos